E aí, Game Designer, tudo certo? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje estou aqui para apresentar para vocês uma abordagem que vocês podem se surpreender aí para trabalhar com narrativas também, uma abordagem simples e que também pode ser usado para alguns campos aí da narrativa de jogos. Então, as redes sociais do Fábrica estão aqui abaixo para você acompanhar saber as novidades. Tem meu e-book gratuito, Os Segredos para de Games Viciantes, para você baixar de graça e aprender Game Design, né? Fica a dica também. E outros conteúdos legais do Fábrica também estão aqui na descrição. Então vamos apresentar para vocês mais esse princípio aí de Game Design voltado para narrativas. Vamos conhecer essa base, então. Gente, a questão é a seguinte, quando a gente vai trabalhar uma história, às vezes a gente fica tendo dificuldades, né? Então, sei lá, que eu quero criar... Principalmente quando a narrativa é meio longa, às vezes a gente, né, fica sempre, tipo ali, pegando o Kingdom Hearts, que eu vou ter aqui como exemplo pra vocês, o próprio Mario também, né, Odyssey. São narrativas que tem um pouquinho... Claro, tem um nível mais de complexidade do Kingdom Hearts, e o Mario é mais simples, né? Mas o fato é que a gente tem vários tipos de modelos de narrativa, pessoal, que a base é simples e que as histórias, na verdade, todas elas têm uma essência, uma base que também é simples, na verdade, né? Então, se você pega, por exemplo, uma estrutura de 3 atos, que é um modelo de narrativa, você tem um modelo que ele é bem simplificado e bem tranquilo de trabalhar e é simples. É simples de desenvolver esse modelo também, né? Então, você percebe, consegue ver essa base. E hoje eu vou trazer para vocês uma delas, tá? Que você pode usar também, tá? Dada algumas adaptações, ela pode, que é a pirâmide de Freytag, tá? Pirâmide de Freytag, pessoal, ela tem uma base na estrutura dramática. Então primeiro eu vou apresentar para vocês que essa parte de estrutura dramática, pessoal, ela veio da poética de Aristóteles. Então, para você ter uma ideia, gente, narrativa é uma coisa que não é é a novidade, grandes dos tempos. Não, na verdade já se fala há muito tempo sobre narrativa, né? E basicamente na poética do Aristóteles a gente já falava sobre as histórias eficazes poderiam ser divididas em elementos, que geralmente inclui o quê? Exposição, que nada mais é que uma introdução, apresentação de personagens, de ambiente, de tempo, de história, né? Ação ascendente, ou seja, ações que vão crescendo, né? A tensão para você acompanhar o conflito, né? Vai crescendo, né? Ao máximo até chegar a um clímax, que é aquele ponto, né? Que agora é o famoso que eu chamo ou vai ou racha, entendeu? Agora é o ponto que o herói vai vencer o grande vilão, vai ter o conflito sendo resolvido de vez, né? Fecha o negócio, né? E aí depois tem a ação descendente, que é basicamente que vai se opor à ação ascendente. Então, se na ação ascendente o meu herói estava se ferrando, na ação descendente ele vai começar a ter vitórias, conquistas, né? Só coisa boa, né? E se ele está ganhando muito louros, está se dando muito bem, na descendente ele vai começar a ter uma queda, uma catástrofe, alguma coisa muito, muito complicada para ele, né? Então e depois a resolução, que é basicamente dizer o que aconteceu com ele no final, né? O que termina, né? É o desfecho, né? Que a gente chama, né? Que pode ser pro lado bom, como pode ser para ruim, né? Mas veja que você tem essa base de história, você incluindo esses 5 elementos, você consegue estruturar uma história, então com a base da estrutura dramática do próprio Aristóteles, né? Mas, por que eu falo de estrutura dramática? Porque a pirâmide de Freytag, pessoal, ela é uma estrutura dramática também, tá? Só que ela foi feita por esse dramaturgo romancista alemão, que é o Gustav Freytag, né? E em meados do século XIX, para você ter uma ideia, né? E ele disse o quê? Que ele teorizou que histórias eficazes poderiam ser divididas em 2 metades. O jogo e o contra-jogo, e com o clímax no meio. Que basicamente, ó, é isso aqui que tem aqui no gráfico da história. Então, o clímax está no meio, né? E você tem, ó, a exposição acontecendo, que da mesma forma também no Aristóteles é a questão de demonstrar os personagens, o cenário, o ambiente, né, a história, o tempo que está se passando essa história. Depois tem o incidente citante, ou seja, que desequilibra o nosso herói ali, alguma coisa que faz acontecer, né? Aí isso caminha para uma ação ascendente de conflito, que vai evoluindo. Depois tem o grande clímax no final, né, que dá o grande desfecho. Depois descendente vai resolvendo, né, vai tendo o processo já de resolução aos poucos. E depois fecha de vez a história, né. Então você tem os elementos ali. Só que a questão da pirâmide de Freytag é que o clímax está bem no meio, né. Isso ao longo das narrativas a gente vai perceber que as narrativas mais modernas, atuais, gente, elas não vão ter mais tanto o clímax no meio. Mas nada impede, pessoal, que a gente pegue uma estrutura como essa e adapte de acordo com o que a gente quer. Porque se você vê, ó, tem introdução, desenvolvimento e conclusão nela, né? Você tem essa estrutura e ela é simples, ó. Ela tem poucos passos. Se você pega uma jornada do herói, como eu já apresentei aqui no canal, vários vídeos no canal do Fábrica de Jogos tem sobre jornada do herói, você vê que ela já tem mais passos, ela é mais complexa, ela tem mais coisas envolvidas, né? Veja que aqui com poucos passos você tá já construindo aí uma história, né? E claro que isso aqui tá gerando em torno de quê, gente? De ação ascendente, de manter interesse. Atenção, né? Deixar a atenção de quem tá ali jogando cada vez mais curioso. Se você pega jogos clássicos, você vai ver bem isso aí, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, gente, pra gente entender bem essa ideia, né? Então, por exemplo, e claro, sobre análise de algumas perspectivas, tá, gente? Então, por exemplo, no Mario, né? Você tem ali a exposição, o Mario tá ali no reino dos cogumelos, tal, de boa, incidente citante, a princesa foi raptada, né? E aí começa o conflito. Vários conflitos que ele vai enfrentando ao longo das fases, de inimigos, de fases que ele tem que enfrentar.
que ele tem que vencer, né, basicamente. E aí depois você tem o grande clímax, que é enfrentar o Bowser, né. Só que o clímax no Mario é importante deixar claro que ele não acontece no meio, né, como a pirâmide de Freytag fala, tá, ele acontece bem pro final, né, mas na pirâmide de Freytag, se fosse seguir ao pé da risca, teria que ser no meio, certo? E aí depois você teria todo um trabalho narrativo para você fazer cargas positivas para dizer que o Mario se deu bem, ele derrotou o Bowser, ele, sei lá, várias coisas positivas teriam que ser contadas, porque no caso ele começa com um monte de carga negativa, enfrentando um monte de inimigos, se ferrando pra caramba, né, pra depois ter o clímax, vencer e aí conseguir ter os louros, que no caso final, claro, é a princesa sendo salva, né, basicamente. Então você vê que tem uma base ali para você criar essa história e você consegue criar, tá? Claro que foge um pouquinho do que o Pirâmide de Freytag faz, mas te dá já uma ajuda na estrutura, né? Outro exemplo que eu trago aqui para vocês é do Link's Awakening, né? Do Zelda, que na verdade tem a versão agora que foi remasterizada foi remasterizado não, foi feito remake, né? Pro console novo da Nintendo Switch, né? Mas tem a versão antiga, gente, do Game Boy, tá? Eu até tinha esse cartucho, inclusive, na época que eu tinha o meu Game Boy, tá? Que basicamente você tem o quê? A exposição do Link chegando ali na praia, né? Tem a exposição do ambiente, lá daquela ilha com um ovo lá no topo, né? Que eu esqueci o nome, é Hilolu, não direito o nome da ilha lá. Mas tem o incidente citante, que daí é encontrado pela menina ali, basicamente, né? E aí, com isso, o Link, eu vou focar muito aqui na carga... Por que pode ser carga positiva e negativa? Porque, assim, é carga negativa, pessoal, em ação ascendente nesse jogo, porque o Link vai enfrentando vários desafios, vários, né, os pesadelos ali pra conseguir vencer a história, né. Só que, por outro lado, é carga positiva também, porque ele tá conhecendo várias pessoas dentro daquele mundo especial, né. Então eu vou levar em conta essa análise, tá, com vocês aqui. Veja, ele tá conhece vários personagens, várias pessoas que ficam amigos, que ele tem um relacionamento ali, que é muito legal pro Link. Só que quando chega no clímax lá, que ele enfrenta o pesadelo, inclusive todos os chefões falam pra ele, cara, desiste disso, não faz isso, cara, senão vai acabar tudo, né? Mas daí ele enfrenta o pesadelo e basicamente ele vence o pesadelo. E aí depois chega naquele ponto do ápice que ele encontra a baleia. Quando ele encontra Quando passa o clímax, ele derrota o pesadelo, pra mim, nesse ponto de perder os amigos ali da ilha, se torna meio que uma catástrofe pra ele. Vira um ponto negativo pra ele. Então ele começa uma série de ações descendentes, porque basicamente ele tá perdendo os amigos. Porque a partir do momento que ele reunir ali as paradas, né, os instrumentos, e tocar o som de acordar, do despertar, basicamente toda aquela ilha que era um sonho vai desaparecer. E nada mais vai existir, inclusive os amigos e as pessoas que ele conheceu naquela ilha. Então quer dizer, é meio que uma tragédia, né, o que acontece nessa perspectiva com o Link ali nessa história. Tanto é que ele acaba lá só com uma jangada lá improvisada, né, até ele vê ali a baleia e tal, mas basicamente ele perde os amigos, só fica as lembranças, né? Então é meio que tem um lado de ele derrotar os pesadelos, mas tem um lado também que ele tem uma tragédia acontecendo ali, né? Que basicamente ele no final fica sozinho, perde os amigos, né? Porque é tudo um sonho, né? Basicamente, né? Então, quer dizer, nesse sentido, pessoal, acaba que você tendo uma situação que desenvolve ações positivas de conhecer laços sociais, mas depois é uma derrocada, né? Porque ele perde os seus amigos. Então, nessa perspectiva, você tem o contrário da história anterior, né? E, gente, isso é claro que o pessoal pode achar que é spoiler, né? Mas esse jogo aqui já é desde o Game Boy lá, Zelda DX, tá? Já há muito tempo, tá? Então, beleza? Mas, de fato, o final é esse, tá? Que acontece. Na verdade, vai sendo dado indício ao longo da narrativa mesmo, já de início, que isso ali é pelo próprios pesadelos e tal. Então, mais ou menos vai entendendo esse processo. Então, sugestões e recomendações, pessoal. O modelo tradicionalmente tem o clímax no meio, mas não precisa, tá? Tu pode adaptar, tu pode modificar. O que tu tem que entender é a estrutura base, né? Que tem uma exposição, tem ali a ação que vão crescendo, depois tem uma descendente que pode ser mais curta, não precisa ser tão equivalente à ascendente, né? A mesma proporção, pode ser mais ou menos. Mas veja que a ideia sempre tá ali, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, e você pode trabalhar isso, né? Até eu boto ali que a ação descendente ela é importante para preparar quem joga para as mudanças que vieram do grande clímax, né? Para não ficar uma coisa muito de surpresa assim pro jogador, muito, né, do nada, né? Então você prepara mais, né, essa situação, né? E claro que assim, o modelo de Freytag ele é mais próprio para tragédias, tá? Ele tem muito isso, tanto é que num dos materiais que eu consultei sobre a pirâmide de Freytag, ele cita Romeu e Julieta como próprio para isso, porque no Romeu e Julieta você tem o Romeu, a Julieta, daí o incidente citante eles se conhecendo, daí eles vão se apaixonando, vão se amando e tal, só coisa positiva. No final,
aí daqui a pouco eles são impedidos pela família, daí eles querem casar, e daqui a pouco começa uma derrocada, que eles começam a ser cada vez mais afastados e tal, e daí depois o grande ponto mesmo é a morte, né? Eles se matam daí, né? E aí é uma tragédia, né? Por isso que cai muito nesse modelo aqui. Né? Então, mas existem adaptações também de positivas também, né? Pode ser algum final que fique positivo, tá? Então, e claro, gente, esse é um dos milhares de modelos que existem, né? Como já abordei até aqui no canal Jornada do Herói também, entre outros. Esse aqui é uma das possibilidades que você pode usar para a sua narrativa também. Fica mais aí uma ferramenta narrativa que você pode usar no seu trabalho. Certo? Espero que vocês tenham gostado e inclusive deixa nos comentários aí se você quer saber mais técnicas narrativas também, se é do teu interesse disso, para construir pro teu game, que eu fazer mais vídeos apresentando técnicas narrativas aí para vocês conhecerem e saberem mais, tá certo? Deixa aquele joinha, compartilha o vídeo, recomenda pros amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito e vem embora aprender game design aí comigo, tá bom? Tchau pra vocês então, e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!